aproveitando esse dia maravilhoso, né? Eu estava dizendo, se eu me encomendasse, eu não saberia fazê-lo dessa forma, de tão bom, né? Então vamos aproveitar, porque quem criou e nos deu isso, se a gente não trabalhar direito aqui embaixo, ele vai achar que é sacanagem da gente, né? Então vamos fazer o que a gente pode fazer de melhor. Aqui, obrigado pela presença, tenha um bom passeio. É uma estação, vocês vão encontrar coisas aí na frente, no caminhar também, que complementam isso aqui. Só para dizer assim, nesses anos, o que a soja em Várzea me mostrou, entende? O que a gente faz aqui, algumas assistências, o seguinte. Primeiro tem que trabalhar como na vida em foco, com foco. Fazer as coisas que mais impactam, que mais me incomodam, que eu preciso que sejam resolvidas primeiro. E a partir daí eu vou descendo. Eu faço assim na vida. E na soja eu estou fazendo assim também. Identificar aquilo que mais impacta é importante. E eu não tenho dúvida que soja em terras baixas, soja de arroz, é o ambiente radicular, a implantação da lavoura que vai definir o sucesso para frente ou não. O fungicida, inseticida e tal, está cheio no mercado de ótimas opções. Agora, se implantou mal, não recupera mais a lavoura. Então esse é o ponto. Melhoria do ambiente radicular, que é o que nós vamos conversar isso hoje. Como é que se organiza? A primeira coisa, quando trabalha em várzea, numa área, organiza a tua área e tenha domínio sobre o fluxo das águas. Domínio sobre o fluxo das águas. O princípio é o seguinte, a chuva que choveu fora da lavoura não deve entrar na lavoura. Princípio número 2, a soja que choveu dentro da lavoura, ela tem que sair o mais rápido possível. Em 24 horas não pode ter mais água estagnada na lavoura. Se não tiver esse conjunto dessa drenagem externa, a macro e a microdrenagem interna, com drenos de superfície efetivos do início até a colheita, à medida que não atender isso, nós vamos ter graus de riscos proporcionais ao não atendimento dessas pressuposições. Esse é o ponto. Analisando isso, tem áreas que de várzea que a gente vai dizer, olha, aqui tu não coloca arroz, soja. Aqui tu coloca amanhã, quando atender isso. E aqui tu já pode fazer. Então se escolha um assistente técnico bom, competente, vocês também são competentes, para reduzir o grau de risco. Outra coisa que eu trabalho é reduzir risco, reduzir estresses. A gente tem estudos mostrando que nesse sistema de plantio direto, na nossa condição aqui, a soja passa mais de 60%, 70% do ciclo dela numa condição não boa de oxigênio. Oxigênio é o grande problema, é o grande motivador dessa parte de raízes, respiração e nodulação da soja. Vocês estão vendo esse ano faltando muito nódulo, gente querendo botar não sei o que em cima aí? Esse é o problema. Nós temos que permitir que entre oxigênio no sistema radicular. Esse é o que eu chamo de melhoria do sistema radicular. Muito bem. Olha, uma soja que passa 2/3 do ciclo dela com estresse por falta de oxigênio, ela não vai produzir acima de 30, 40 sacos por hectare. Isso de repente não paga a conta. Primeira coisa a fazer então, pessoal. Se tem camada compactada, o pé de grade que nós construímos, trabalhamos fazendo a lavoura de arroz, é preciso identificar. E aqui está mostrado. E aqui o Luiz Fernando está mostrando. Esse aqui é um penetômetro, tem equipamento muito mais simples que esse, mais barato que esse. Eu aconselho que todo técnico tenha. E antes de implantar a lavoura, façam uma passagem disso aí em toda a área, identificando os locais onde tem mais resistência à penetração. De repente é onde sai o graneleiro, o caminhão, a máquina, não sei o que, nas cabeceiras de lavoura. Se é em toda a área, faça toda a área, talvez não precise. E esse ano ficou muito claro, a gente visitando áreas por aí, aonde estão as camadas compactadas e a soja mingou e não desenvolve. Não foi feita intervenção. Então, recomendo fortemente que os técnicos adquiram. Pode olhar a planta de soja, ela te mostra, mas aí já se foi o boi com a corda. Tu pode fazer um buraco desses, mas é complicado. E tu pode usar isso com muito mais rapidez, fazer em toda a área. Primeira mensagem que eu deixo. Aqui, por exemplo, isso aqui é um plantio direto. Isso aqui é coisa de 10 dias atrás que nós fizemos, a gurizada botou no grado. Aqui é a resistência à penetração, dificuldade das raízes em crescer, no plantio direto. E aqui no sistema escarificado. Escarificado. Olha aqui, pessoal. Começou a resistência à penetração, aqui está aumentando muito. Esse nosso solo aqui, a partir de 1 e pouco, a partir de 10 centímetros, começa as raízes a ter dificuldade a desenvolver. Vem aqui, olha o pico aqui, a mais ou menos 20 centímetros. Então, se nós tivéssemos que fazer intervenção, e é isso que precisa fazer nas propriedades, nós vamos ter que fazer, nesse nosso caso, a intervenção, principalmente nessa área aqui. Não quer dizer que as raízes não se desenvolvam bem aqui, pode ser que tenha restrições, mas resolver principalmente isso.
Olha o que o escarificado fez. Aliviou isso aqui. Aqui a resistência à penetração, que era tanto, ela passou a ser muito menor aqui. Ah, vendo aqui era 1,7, aqui ficou na pior 1,2. Melhorou muito esse ambiente aqui. E se vocês olharem as plantas de soja, aqui onde está o plantio direto, que essas duas parcelas, e olhar aquelas duas de lá, vocês já enxergam. Mesmo sob todo esse estresse desse ano, enxergam um desenvolvimento melhor onde foi feita uma escarificação do que aonde não foi feito. Então faça isso na lavoura. Primeira consequência, né, uma das primeiras consequências e grande problema para nós é morte de plantas. Aqui tem resultado de diversos anos nossos aqui, tá bem? 34 variedade, 14, 34, 23 e a média. Vamos trabalhar sobre a média só. Aonde o sujeito não escarificou, perdeu 12,6% de plantas. Isso é um desastre. Isso é um desastre. É aqueles buracos abertos lá que o nosso guru aí, que faleceu aí, dizia, como é que é? O nosso Dirceu Gassen, né? Mostrava. Se deixou espaço aberto, não tem produtividade. Deixou espaço aberto, planta daninha, planta de oportunidade, elas vão vir aí. Ah, mas eu boto glifosato. Sim, não sei até quando vão botar glifosato, porque as resistências estão aí. Tem que cuidar isso também, além do custo. E aqui, quando se fez escarificação 12,3. Então, outra mensagem clara, para desmistificar algumas coisas. Ah, eu faço um belo tratamento. Não resolve o teu problema se tiver camada compactada. Vamos parar com isso. Não resolve o problema. Seja o produto que for. Ajuda. É bom. Vigor. É necessário. Precisa, mas não resolve. O grande diferencial, se tem problema, é resolver. Então, a mensagem. Tem problema da camada compactada? Resolva o seu jeito. Como é que vai fazer? Tu pode fazer com o escarificador, com aquele ali, do tempo antigo ainda. Tem coisas muito mais modernas. O princípio é o mesmo. E o outro, pro lado de lá, podia botar uma grade também. Tem gente que faz a melhoria do ambiente radicular com grade. Faça com o que for conveniente, com o que tiver, com aquilo que o técnico recomendar. E pode fazer também usando mecanismos da semeadora. E aqui está uma coisa que eu até vou sentar aqui para mostrar para vocês. Isso aqui, quem está longe, vem olhar, pessoal. Vale a pena, porque esse aqui é o tchan. Estão vendo essa linhazinha vermelha aí? Essa linhazinha vermelha, de acordo com o gráfico que nós mostramos ali, é onde começa a nossa camada de maior resistência à penetração. 10 centímetros de profundidade. Aquela outra verdinha, azul, verdinha que está ali embaixo, é onde termina a camada mais complicada. Tá? Então, de 8 a 20 centímetros é a nossa região que nós temos que resolver. O que nós podemos fazer? Eu já disse, uma grade, um escarificador, e aí mobiliza muito solo, tem gente que não quer, é mais conservacionista. Pode fazer também com resultado semelhante com a haste escarificadora. Mas veja o detalhe da haste. Essa haste está aqui, ó, trabalhando nessa região aqui, rompendo essa camada aqui, aonde tem a região mais resistente ainda. Ela está trabalhando na área que precisa trabalhar. Essa outra aqui é uma merda. Está trabalhando aqui, não está resolvendo o problema. O que vai acontecer com isso aqui? Essa aqui a água vai ficar estagnada, essa aqui a água tende a sair mais. Essa drenagem de superfície que eu tenho dito. Então, primeiro, tirar a água de superfície. Com a macro, micro, virar tudo. E segundo, para a soja, se tiver camada compactada, fazer esse trabalho de superfície. Nós não temos conseguido o resultado. Primeiro, nós vamos mostrar o escarificador, depois isso aqui. Esse disco ondulado eu não tenho conseguido o resultado, porque a gente pegar uma, né, todo agrônomo tem que ter uma medidinha, uma coisa lá, né? E chega em média aqui, eu vejo que isso aqui não dá mais que 12, 13 centímetros de intervenção. Minha camada está 20, não vai resolver o problema. Então alguém diz, eu uso o disco. Sim, depende da tua camada. Se está 8, 10 centímetros, resolve. Se está 20, 22, isso aqui não resolve. Então essa coisa que precisa definir exatamente onde é que está o nosso problema e o tamanho do problema. Pode rodar para nós o outro aqui. Só mostrando alguns dados que a gente tem tido aqui, pessoal. Olha que coisa aí. Dados de 4 a 12 ensaios aqui. 4 a 12 ensaios. Olha aqui. Escarificado, pessoal. Sempre tem tido, junto com o camalhão, a melhor proposta. Mas olha aqui como a haste não está muito longe também de 64. Então é uma opção que o produtor pode fazer. E sempre esses dois aqui, disco ondulado e disco duplo, sempre do nível mais baixo. Vamos identificar e tentar ver por que a haste faz esse trabalho bom. Só a haste na semeadora, que não vai escarificar toda a área. E agora eu peço que você se mobilize, porque o Valente vem aqui e diz, Marquesan, tu tem que te mexer e tal, porque faz parte do processo. O Valente é o cara da comunicação. Então vamos dar uma mexida também, vamos dar uma rodada aqui, pessoal, aí. Olha aqui. Olha aqui, esse aqui precisa sentar também, né? Olha que coisa, os dela do fundo chegam para cá para vocês verem que coisa maravilhosa. Essa haste sulcadora aqui está posicionada a 23 centímetros. Como deve estar posicionada para esse nosso solo? Olha como é que está o sistema reticular dessa planta aqui, pessoal. Ele tem uma tendência de descer.
O que faz essa haste aqui? Faz essa microdrenagem, faz aliviar, faz com que menos período essa região de maior concentração de raízes e nódulos que nós queremos, que está 10, 12, 15 centímetros, passe menos tempo com excesso de água ou com falta de oxigênio, que seria o correto. Essa água desce por aqui, forma uma espécie de um microdrenozinho, alivia a região do sistema radicular. Veja as raízes, apesar de não ter muito nódulo aí, né, as raízes estão esbranquiçadas, estão efetivas, estão funcionais. Olha aqui essa outra planta também. Então, quem não quiser escarificar, tem na haste sulcadora, apesar dos problemas que nós estamos com o equipamento, que não está bem resolvido, já uma melhoria grande e um alívio do estresse grande também. Dê uma olhada aqui, pessoal. E agora olha aqui, como eu digo para a gurizada. Quando a gurizada vem, não sei, tá faltando pouco sábado e domingo na várzea para vocês. Eles ficam loucos, mas sábado e domingo namorado, tem que fazer tudo, mas de repente tem que aprender, na hora tem que aprender. Olha que coisa maravilhosa do aprendizado de sábado e domingo aqui. Vamos olhar primeiro ali. Estou até deslocando aqui, Alex. Olha aqui, plantio direto aqui, ó. Isso aqui, esse buraco foi aberto há uns 10 dias atrás, parou de chover quando aqui? Sexta-feira, né? Quantos dias? 5, 6 dias de chuva. Essa soja vem sofrendo com excesso d'água já há uns 10 dias. E parou de chover sexta-feira e ela está estressada até agora. Está vendo onde é que está a altura do lençol freático? A 10 centímetros de profundidade. Olha aqui, não deu outra na planta. Está uma planta com pouco nódulo, pouca raiz e muita raiz enegrecida, não funcional. Essa planta está sofrendo uma barba, apesar de aparentemente estar bonita. Potencial de produção baixo. Outra coisa, olha aqui onde o sujeito deu uma melhorada no ambiente radicular. Olha que coisa extraordinária. Aqui o lençol freático já está a 20 centímetros da superfície. Ou seja, o estresse, aliviou mais o estresse. E olha a planta que mostrou. Mostrou mais raízes esbranquiçadas, mais nódulos. Não tem segredo. Baixou o lençol freático mais e permitiu que essa região, que é pouca raiz. Fala isso para o pessoal, planta, fica louco. Aqui está excesso de água também. Mas é uma planta bem melhor do que aquela outra planta lá. Então são os aprendizados de sábado, domingo, assim, aquela coisa que tu falou de cavocar aí a área, né? Outra coisa também, esses solos não têm infiltração e não tem condutividade hidráulica lateral praticamente nenhuma. Se isso não fosse verdade, essa água sairia daqui. E essa água sairia daqui. Isso aqui está sequinho aí, a 1 palmo de largura. Por isso, a localização dos drenos é muito importante. Mas então eu vou encher de dreno minha lavoura assim, ou corrija a superfície do teu solo, deixando como o piso da sala onde moras. Senão, é grau de risco. Isso que a soja nos mostra aí. E para finalizar, né? Que o homem do tempo aí já está recobrando, entendeu? Que aula, professor, hein? Vamos indo, né? E aqui, pessoal, mas o Marquesan falou 23 a 17, está ali, um trabalho de mestrado do aluno nosso, Lucas Coelho aí. Olha aquela grade a 23, produziu 76 sacos. Obrigado. A grade não, perdão, a haste sulcadora. Quando ela foi colocada para dar um risquinho a 13, produziu 67 sacos. Eu não gosto muito disso, mas se fizer aqui 67 para 76, praticamente a cada centímetro que aprofundou, colheu um saco a mais. Olha que maravilha de regular uma máquina e botar a rodar uma máquina. Então não é só comprar um trator, comprar uma semeadora. Alguém tem que comandar esse negócio. Senão vai a louco aí, né? Nem precisa motorista ou tratorista, né? Hoje já está com todo mundo. E para finalizar, assim, pessoal, ó, drenagem da superfície, fluxo das águas. Nós temos que trabalhar com essa perspectiva. Porque 24 horas a água fica na superfície. Mas 24, 48, 72 fica solo saturado. E essa planta vai sofrer todo esse período de oxigênio. Não é só um período, um dia que ela fica com água na superfície. Isso é bom que fique bem claro. Segundo, se tiver problema aí de resistência e penetração, tem que resolver o problema. Eu não sei como, tem que estudar. Cada um tem que ver o jeito, né? Mas tem que resolver. O que fazer escarificador, mecanismo? Nós estamos usando pouca planta de cobertura, pouca palhada. É difícil, complicado nesse nosso ambiente. É preciso ir com calma, mas talvez seja o trabalho que nós tenhamos que fazer. E melhoria do ambiente radicular, primeiro para ter planta. Segundo, para ter nodulação. E significa isso produtividade. Profundidade de trabalho tem uma relação direta com a produtividade. Se tiver camada compactada. Se não tiver, não tem problema. E é preciso fazer na hora certa, precisa ter equipe, conhecimento. Cada um tem que achar o jeito. Eu vejo aqui umas pessoas aí que tem um jeito de entusiasmar as pessoas. Sei lá, né? Entusiasmar a equipe. Talvez o começo seja assim, o líder tem que ser o primeiro a chegar, abrir o portão e o último a fechar o cadeado aí. E depois faz as consequências para o chefe, sabe muito bem disso.
Pessoal, acho que não vai dar tempo de pergunta, né? Não. Não vai dar tempo. Conversei demais. Mas de meio-dia a gente pode conversar mais aí. Obrigado pela presença de todos. Tenham um bom andar aí.